tudo bem? Está vindo aí mais um vídeo do professor Olavo. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e apoiem nosso canal e apoiem o Brasil, apoiem principalmente o nosso presidente. Forte abraço, até mais. Certamente tem causas que o produziram, sem isso ele não existiria. Então, note bem que tudo isto está presente naquele momento. E cada vez que você lê uma palavra, tudo isto está presente. Agora, isso também quer dizer que você vai, de todo o quadro do mundo, todo o panorama do mundo, você vai selecionar um pedaço em função dos seus interesses imediatos e você vai prestar atenção consciente só nesses. Mas, espera aí, e de onde vêm esses seus interesses? Por que você quer isto e não aquilo? Aí tem toda a sua vida para trás, que foi aos poucos moldando os seus interesses. Mais ainda, você pode mudar de interesse. Se você descobrir outras possibilidades, você pode querer outras coisas. E assim por diante, assim como esta moça, naquele momento, tudo que ela queria era agarrar uma faca, claro que sem pensar nas consequências, né? Com a faca eu posso cortar meu próprio dedo, eu posso furar meu olho, eu posso matar a freira, né? E posso cortar um inocente pãozinho. Mas ela não pensou em tudo isso, ela pensou somente naquele ato que lhe daria o poder de agarrar uma coisa que ela queria agarrar e que tinha escapado do seu controle. Então, na mente dela, a ação pretendida se esgotava neste ato de agarrar, de ter o poder de segurar o objeto e mais ainda, ter o poder de consegui-lo por meio de um signo. Isso para ela deve ter sido uma vitória extraordinária. Não é isso? Porém, é claro que nem todas as ações humanas são limitadas a isto. Eu posso dizer, eu quero este objeto porque com ele eu pretendo fazer isto e aquilo, e isto daí vai desencadear tais e quais consequências, e vamos chegar em tal ponto. E o conjunto desses atos que eu vou desempenhando vai compor a minha vida, e um dia eu vou morrer e vou ver que a minha vida teve algum sentido porque eu fiz as coisas em vista de tais ou quais objetivos, em função de tais ou quais valores. É possível você chegar a um ponto onde tudo o que você faz está referido a esta finalidade ou valor último. E sempre onde existe uma finalidade da ação, existe a finalidade da finalidade, e a finalidade da finalidade da finalidade. Tudo isso está sempre presente, ainda que você não preste atenção. Não é isso? Então, claro que pode haver a ação impulsiva, onde a finalidade imediata é como se fosse o fim do mundo. A sua suprema realização, como para esta moça, foi agarrar a faca, conseguir a faca de volta e agarrá-la. Então, a moça estava realizada, porque ela conseguiu o que queria. Ela não estava pensando nas consequências seguintes. Então, vamos dizer, este tipo de encerramento do processo linguístico na sua finalidade imediata é o que vai caracterizar a ação patológica, doença mental, obsessão, etc, 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 onde aquela coisa imediata parece ser a culminação da existência. Então, por exemplo, o indivíduo que num impulso louco, ele mata o seu inimigo. Matar o inimigo é como se fosse uma apoteose. É a suprema realização. Ele não pensa, bom, e depois? Depois eu posso ser preso, eu posso me arrepender, pode acontecer mais isto, 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 mais isto. Se você pensar a vida inteira, então você deu o papel, é melhor não matar o sujeito. Ou quando você tem uma paixão mórbida, você vê a mulher do vizinho e fala, preciso comer essa dona de qualquer maneira. Então aquele momento culminante onde você vai para a cama com ela é a apoteose, é como se fosse a finalidade da existência universal. E no instante seguinte, o marido te dá um tiro. Esse não estava no programa. Então, vamos dizer, esta ação obsessiva, impulsiva,
né, ela mostra o quê? Ela mostra um congelamento do processo linguístico. E esse congelamento acontece em muitas situações não tão catastróficas, não tão letais, evidentemente, né? E no próprio processo de leitura, ela acontece muitas vezes, onde, vamos dizer, a compreensão daquela palavra, daquela frase que você está lendo, é tudo, não existe mais nada além disso. Então, é como se estivesse você diante de um texto e aquele texto é, quer dizer, um muro do qual você não vai passar. Isso quer dizer, você não vai ter acesso às possibilidades de ação que aquele texto está abrindo. Por quê? Porque você está muito preocupado com o próprio texto. Tá certo? Então, mas isso é uma coisa que nós vamos analisar depois. O que eu quero ressaltar é que a presença de um único signo, o aprendizado de um único signo, coloca você dentro do universo. O universo não deve ser compreendido aqui somente, vamos dizer, como uma presença física que está diante de nós e dentro do qual nós estamos, tá certo? Mas é um conjunto de possibilidades de ação. E ele é isso eminentemente. Então, você vê, durante muito tempo, houve gente que acreditava que, como o nosso processo de aprendizado e de conhecimento do mundo é uma construção interna, tá certo? Então, esta atividade de construção era, por assim dizer, livre. Eu construo o mundo do jeito que eu quiser. Todo o processo de educação brasileira é baseado nisso aqui. A construção do conhecimento, a construção social do conhecimento. Mas, evidentemente, isto é loucura, porque você só pode construir o conhecimento dentro da sua própria cabeça. Não é isso? Dentro da sua própria mente ou imaginação, se existe alguma construção e está ali, mas, ao mesmo tempo, a sua mente não é o limite, não é a fronteira última desse processo. Existe algo para além dele, que é o que você está conhecendo. Não é isso? E, mais ainda, como no processo de conhecimento você entra num diálogo com outras pessoas, existe a intenção sua, existe a intenção do interlocutor, existe a ação planejada, existe o objeto sobre o qual a ação vai incidir, existem as consequências do objeto e por trás delas existe tudo aquilo que tornou o objeto presente e que colocou você e o seu interlocutor na situação. Isso, existe um mundo. Então, quer dizer, existe um processo de construção do conhecimento. É evidente que ele existe, tá certo? Mas ele não é tudo. Quer dizer, o que você está construindo dentro de você são apenas possibilidades de ação já conhecidas. E essas possibilidades de ação terão de ser realizadas num mundo onde, inevitavelmente, cada ação realizada abrirá a possibilidade de outras e abrirá consequências e assim por diante. Portanto, o aprendizado do idioma é um processo em aberto, é um processo onde você está continuamente tentando construir um sistema de relações na sua mente e esse sistema de relações está continuamente sendo diluído e ampliado pelo contato com novas coisas no mundo e novas situações. Portanto, a língua não é um sistema, mas ela é uma sistematização. Ela é a sistematização de algo que está em aberto no mundo. Você tenta fazer um sistema fechado, que você domine intelectualmente, você pode até dominar intelectualmente, mas você domina só aquilo que você já sabe. Então, nós estamos continuamente estruturando elementos aprendidos que o curso da experiência vai diluindo e vai integrando em novos circuitos cada vez mais amplos e mais abertos. Tá certo? A experiência da leitura é exatamente a mesma coisa. Isso quer dizer que o que quer que você leia, assim como o que quer que você ouça, pode se esgotar para você naquela apreensão daquele significado, ou pode abrir para você uma infinidade de possibilidades de ação. Acontece que quando você lê vamos supor que você esteja lendo Aristóteles ou Platão,
são pessoas que têm uma experiência do mundo imensa. Imensa. Se elas passassem o tempo todo falando para você, elas não conseguiriam contar tudo aquilo que elas sabem, aquilo que elas viram, tudo aquilo que pensaram, não conseguiriam, tá certo? Então, o que você está fazendo quando você os lê é participar deste circuito de experiência deles, que vai muito além do seu. Né? E pior, como eles não estão presentes, você vai ter que fazer isso apenas por iniciativa sua, guiado por um texto que só diz sempre um pedacinho do que o autor sabe. Né? Então isso quer dizer que a leitura, neste caso, é eminentemente um processo de adivinhação. De adivinhação do que está para além do texto, mas que poderia estar ali, porque faz parte do universo que lhe está sendo comunicado naquele momento. Veja, quando a moça repete o signo que a freira fez na mão dela, ela só pode fazer isso por quê? Porque a freira tinha feito o signo antes. Isso quer dizer que a possibilidade de ação foi aberta por um outro, não por você. Aquele que lhe ensina uma palavra, que lhe diz alguma coisa, ele está abrindo essa possibilidade de ação, que você pode pegar, tá certo? E complementar de algum modo. Você pode participar da ação também. Mas, inicialmente, tudo vem de fora. Ninguém aprendeu a falar sozinho. Isso quer dizer que, quando você já está com 5 ou 6 anos, tá certo? Já lhe abriram milhões de possibilidades de ação que você jamais poderia ter descoberto sozinho. Essas possibilidades de ação, elas estão no mundo, evidentemente, estão no mundo físico, mas elas chegam para você através de um negócio que se chama cultura. Quer dizer, cultura é a experiência acumulada e condensada, tá certo? Em signos amplamente compreendidos por toda uma coletividade. Quer dizer, você tem uma participação de um número enorme de pessoas num conjunto de signos que lhes revela um conjunto de possibilidades de ação. E as pessoas estão simultaneamente conscientes dessas possibilidades. Então, por exemplo, numa determinada coletividade, você sabe, por exemplo, que se você ficar doente, você pode ir até um hospital. Você sabe que existem certos esportes que você pode praticar. Você sabe que existem certas roupas que você pode vestir e outras que não pode. Tá certo? Você sabe que tem uma série de ações que você pode fazer e outras que não tem cabimento fazer. E assim por diante. Todos os membros da coletividade sabem de tudo isso e transmitem à criança. E a criança vai, então, ampliando enormemente as suas possibilidades de ação. E deste imenso conjunto, ela só vai chegar a praticar uma fração ínfima. Mas essa fração ínfima não faria o menor sentido para ela se ela não soubesse do conjunto de possibilidades que está em volta. Não é isso? Por exemplo, se você decide, eu vou jogar futebol. Eu digo, bom, você pode decidir isso, por quê? Porque existem centenas ou milhares de pessoas jogando futebol. Tem pessoas que sabem o que é isso, sabem como se faz isso e gostam disso, e vão estar em certo lugar, em certo momento, fazendo exatamente isso. Então, veja como uma decisão simples dessa depende do conhecimento de um imenso conjunto de possibilidades de ação que está sendo levado a efeito por outras pessoas. Isso tudo está presente no pensamento mais simples do ser humano, ou na fala, na comunicação a mais simples. Então, isso quer dizer, a linguagem é participação no mundo, participação ativa no mundo, mas num mundo que nós não criamos, num mundo que nós podemos alterar minimamente. Né? Se eu pensar assim, como estava o mundo antes de eu nascer e como ele vai estar depois de eu morrer, ele vai estar praticamente igual. Quer dizer, o que eu interferi é muito pouco. Alguma coisa interferir, certamente todo mundo interfere, tá certo? Mas nós sabemos que nós não criamos o mundo e que tudo o que nós podemos fazer é participar dele. Não é isso? E, evidentemente, o instrumento primordial desta participação é a fala, é a linguagem. Você vê que a maior parte das ações humanas, mesmo quando são ações físicas,
Elas contêm um coeficiente pequeno de ação física e um coeficiente enorme de fala. Você veja, por exemplo, vamos voltar ao exemplo, eu decido matar uma pessoa. Bom, dou um tiro nela, o tiro leva 1 segundo e no segundo seguinte ela está morta. Mas para eu chegar lá, você imagina a imensidão de palavras que transcorreram na minha cabeça. Se for uma ação que tem que ser interpretada por 2 pessoas, em vez de eu matar o sujeito, eu digo, vamos matar o fulano, a ação verbal vai ser muito maior do que o ato de chegar lá e dar um tiro no fulano. E em tudo isso é assim. Por isso que quando nós falamos assim, esse contraste, não, tem muitas palavras e poucas ações, eu falei, mas tudo é assim, isso é necessariamente assim. Onde quer que se faça alguma coisa, falou-se muito mais, evidentemente, não há como escapar. Isso quer dizer que o meio primordial da ação humana é a fala. Então, mediante a fala, nós nos introduzimos numa relação com uma outra pessoa, como no caso dessa moça e da freira, nós nos introduzimos numa comunidade, numa sociedade e na história. Qual é o tamanho da comunidade da qual nós nos introduzimos? Em princípio, é a humanidade inteira, e em princípio é o universo inteiro. Mas eu não estou consciente de tudo isto. Então, a pergunta é, até onde vai, vamos dizer, o meu horizonte de consciência e até que ponto eu sou capaz de colocar precisamente a minha ação dentro desse horizonte de consciência com uma certa clareza do que eu estou fazendo, de onde eu estou fazendo e de quais serão as implicações. Por exemplo, se eu pego um livro de Platão para ler, eu digo, você tem alguma ideia do horizonte inteiro de diálogo no qual você está entrando? Você tem ideia de quantas pessoas já leram Platão? Você tem ideia de quanto já se discutiu a respeito? Se você pega, se Platão para você é somente um livro que você pega na estante e você vai ler, é evidente, você não vai entender o que está ali. Porque você está querendo entrar apenas numa relação, vamos dizer, intelectual com o objeto físico. Isto não é possível. Só existe uma relação intelectual com uma outra mente. Você pode entrar numa relação intelectual direta com um indivíduo chamado Platão? Não, você não pode, porque Platão não está presente. Platão já morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Portanto, a única coisa com a qual você pode entrar em relação ao ler Platão é toda esta tradição de discussões platônicas que vem aí há 2 milênios e meio. E na hora que você entra nisso, com a consciência de estar entrando nisso, é evidente que a sua compreensão da coisa se amplia formidavelmente. Também é claro que de tudo o que se falou sobre Platão ao longo do tempo, tem uma boa parte que é perda de tempo, uma boa parte que é bobagem, uma boa parte que foi perdida, que ninguém lembra mais, tá certo? Mas certamente existe também uma boa parte com a qual você pode entrar numa relação direta e que pode ser muito útil para você. Tá certo? Então, o simples fato de o sujeito ter ou não consciência de que o ato de ler é um ato de participação no universo e na cultura já modifica completamente o ato de ler. Você imagina o que seria um sujeito que nunca tivesse visto uma televisão na vida, não sabe o que é televisão, e ele liga e aparecem umas pessoas falando. Como é que ele vai se explicar para si mesmo a situação? É claro que ele só vai chegar a entender o que está se passando ali quando ele souber que existe um estúdio de televisão, que existem atores de televisão, que existem produtores de televisão, etc. Daí ele está sabendo o que ele está fazendo. Então, eu acredito que no Brasil a maior parte das pessoas que leem, elas leem exatamente como esse sujeito que liga a televisão pela primeira vez sem saber o que é.
Então, por exemplo, no Brasil já fizeram quantas campanhas para incentivar o hábito da leitura? Eu digo, mas que coisa mais imbecil ter o hábito da leitura, Você lê para você saber alguma coisa, para você participar de uma atmosfera cultural maior, e às vezes você pode fazer isso sem ler, alguém lhe conta. Eu sempre preferia falar, mas por que eu vou ler o livro se tem alguém que me conte? Por exemplo, quando eu era jovem, eu tinha um amigo que era um leitor de Heidegger. 96% do que eu sei sobre Heidegger, eu não li, foi ele que me contou. Isso é perfeitamente possível. Você pode ouvir uma aula como você está ouvindo agora. Então, vamos dizer, por que desenvolver o hábito da leitura e não o hábito de buscar o conhecimento? Seja pela leitura ou por qualquer outro meio. A leitura, afinal de contas, é somente um instrumento dentro deste imenso repertório de ações distintas que é a busca do conhecimento. E digo mais, ela não é um instrumento privilegiado. Nunca foi. Ela começou a se tornar um instrumento privilegiado a partir da hora em que surgiu a indústria gráfica. Se você pensar bem, veja, René Descartes, quantos livros ele tinha? A biblioteca de René Descartes eram 100 livros, não mais do que isso. E era um dos homens mais sábios do tempo. Quase tudo que ele aprendeu ouvindo falar. Se você recuar um pouco antes, você veja, o que era lançar um livro no tempo de Platão? Como é que eles lançavam um livro? Ficava um sujeito meses escrevendo aquilo num rolo de papiro, daí reunia um monte de gente e lia aquilo em voz alta. Isso era o lançamento do livro. As pessoas saíam dali sem cópia nenhuma do livro. E o conhecimento que elas tinham era por ter ouvido. Então isso quer dizer que naquela época o instrumento fundamental do aprendizado era a fala e a audição, e não a leitura. Então, eu posso dizer, Platão acho que não tinha nenhum hábito de ler. Ele tinha o hábito de aprender. De vez em quando não tinha o autor presente, ele lia. E lia, por quê? Porque alguém lhe trazia um papiro comprado a preço de ouro, deve ser uma cópia única que eu encontrei lá, sei lá, em Vila Nhocuné, trouxe aqui para você e você lê aquele negócio. Então isso quer dizer que esse negócio de hábito de ler, isso é fetiche. Então, eu não creio que a leitura deva ser um método predominante. Se houver outros, é melhor. Quer dizer, a leitura é o último recurso. A leitura é quando a pessoa com quem você quer aprender não está presente. Mas não era muito melhor você ter ouvido aquilo da própria boca de Platão? Você imagina a diferença que está, por exemplo, o sujeito diz, bom, eu quero entrar para o cristianismo, Então, você vai e você experimenta, você vai na igreja do Bispo Macedo, pega lá os folhetos do Bispo Macedo, etc. Você imagina a que distância você está daqueles primeiros cristãos que ouviram tudo da própria boca de Jesus. Você imagina o sujeito foi curado por nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou lá, está paralítico, Jesus Cristo. Levanta-te e anda e eu saio andando. Esse sujeito sabe tudo sobre o cristianismo instantaneamente. Agora você tem que passar anos lendo. Primeiro você vai pegar fontes erradas, vão te ensinar tudo torto. E às vezes, com muita sorte, depois de 20 ou 30 anos, você descobre o caminho das pedras. Então, o que é preferível? Você ler toda a teologia cristã ou você ter estado lá com Jesus Cristo? É simples, Com Jesus Cristo presente, qualquer analfabeto entendia tudo na mesma hora. Falou, opa, tu é o Filho do Deus vivo, entendi já. Não precisa explicar duas vezes. Não é assim? Agora, isso quer dizer que se entramos na leitura com a ideia de ler, já entramos com a ideia errada. Você tem que entrar na leitura com a ideia de ouvir.
Está entendendo? Tá rindo por quê? Não é uma coisa óbvia, depois que eu falei fica óbvio, né? Ouvir uma presença humana que está lhe abrindo certas possibilidades de ação que no momento transcende infinitamente a sua ação física. Então, restaurar, então, vamos dizer, a presença viva, vamos dizer, do autor e saber que tudo que o sujeito queria dizer, ele só escreveu um pedacinho. Por exemplo, eu vejo assim, eu dou uma aula de 1 hora. Transcrita, esta aula dá 30 ou 40 páginas. Quanto tempo eu levaria para escrever 30 ou 40 páginas? Uma semana, pelo menos, né? Então, isso quer dizer que toda e qualquer escrita é taquigráfica. Ela é só um condensado, um resumo, muito mal feito, mesmo no caso das melhores obras possíveis. O que está escrito não vai dar ideia perfeita do conjunto de intenções com que o autor escreveu aquilo. Você vai ter que chegar a esse conjunto de intenções por uma vivência imaginativa. Pior ainda, esta vivência imaginativa, ela é uma técnica longamente desenvolvida e de altíssima precisão. Quando você vê, por exemplo, o conjunto das discussões que houve a respeito da obra de Platão ou a respeito do Evangelho, você vê que claro que existem pontos de divergência. Mas eles são mínimos em função da concordância. Quer dizer, muita gente entendeu aquilo do mesmo jeito. E tem pontos, vamos dizer, obscuros, ou às vezes insolúveis, em função do próprio fato de que a escrita é sempre um condensado e um resumo. E o autor não está mais vivo para você perguntar. A gente tem até aquela cena do filme do Woody Allen, que eles estão discutindo, na fila do cinema, discutindo Marshall McLuhan. Ele diz assim, né? Ele diz assado. Deixa eu perguntar para ele. Vai lá na fila e pega o Marshall McLuhan. O que foi que o senhor quis dizer? Daí ele explica. Se fosse assim, seria fácil. Então, isso quer dizer que esta margem de desentendimento na compreensão dos textos, sobretudo mais antigos, ela é uma fatalidade inerente às limitações da própria escrita. E elas sempre vão existir, mas o coeficiente de entendimento é muito maior. Senão, não haveria sequer a possibilidade do debate. Quer dizer, se eu li Platão e entendi uma coisa, e você lê e entendeu outra coisa completamente diferente, nós vamos discutir o quê? Se nós estamos em desacordo sobre tudo, não é possível discutir nada. Quer dizer, para discutir alguma coisa, tem que ter uma ampla margem de concordância e alguma divergência no meio daquilo. Então, isso quer dizer que qualquer aprendizado de qualquer signo, então, é uma participação na experiência do mundo. A participação, que não é solitária, é sempre dialógica, necessariamente, porque mesmo quando você está absolutamente sozinho, pelo simples fato de você estar usando palavras que alguém lhe ensinou, essas pessoas estão ali, a influência dessas pessoas está ali presente de algum modo. Então, e o simples fato de você ter esta ideia, de você estar consciente desta ideia, na hora que você vai estudar ou ler, já facilita as coisas enormemente. Primeiro porque torna tudo muito mais interessante do que o simples esforço de ler um texto. Isso também nos leva à conclusão de que, ao tentar compreender um texto, a atenção excessiva ao texto pode atrapalhar. Porque o que importa é o que está por trás dele.